Eu sempre quis transformar muito o mundo e as pessoas. Então, uma coisa que eu falaria para aquele Wilson é: calma, cada um precisa passar por uma experiência que é necessária para o desenvolvimento dela. E estude o dobro do que você estudar. Fala galera, começa agora mais um Cropcast, episódio 37 com um grande convidado hoje aqui conosco. Mais uma vez, você sabe que é tradição, a gente não traz pequenos convidados, apenas grandes pessoas, pessoas que realmente têm desenvolvido muito pela cidade, que têm construindo e que podem ser referência para vocês que estão em casa, beleza? Então a gente aqui, como eu falei, vai ter um grande bate-papo essa noite, vocês vão estar assistindo junto com a gente. Antes da gente apresentar um pouquinho mais aí o nosso convidado, gostaria de pedir para você que está em casa, que já assiste nosso conteúdo, que já viu talvez outros podcasts nossos, que curta, compartilhe, comente esse podcast, você vai estar podendo aí comentar. Hoje a gente não vai estar liberando as dúvidas aí para vocês pedirem, porém, vocês também podem estar mandando aí pro Wilson, né, no próprio Instagram, talvez do Wilson, Dr. Wilson Campos, vai estar aqui embaixo e tal. Então vocês vão conseguir acessar aí bem fácil, beleza, turma? Basicamente, então, para iniciar o nosso podcast é isso, né? Antes aí de fato agora darmos o start, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, quem faz tudo isso aqui funcionar, quem ajuda a gente a conseguir entregar o nosso podcast, o Cropcast, né? Já estamos há 2 anos comentando aqui com o Wilson. São grandes momentos que a gente teve aí, grandes dicas de grandes empresários. Temos uma playlist aí no nosso YouTube, se você quiser assistir, todos os convidados estão aí, mais de 37 pessoas que com certeza vão agregar aí na tua vida, na tua área profissional. Mas vamos lá, gostaria de agradecer primeiramente ao Gipão Café e Restaurante lá de Vitorino, tá aí com a gente há muito tempo. Move Fitness Academia, a Academia do Alexandre de Pato, todos vocês conhecem também, está há muito tempo junto com o Cropcast e com a Crop. Também a Mapper Móveis, a empresa aí que é responsável pelos móveis aqui da Crop, das móveis que estão aqui no Cropcast que vocês estão vendo, foi todos desenvolvidos pela Mapper Móveis, beleza? Pode chegar lá, tenho certeza que se você disser que assistiu aqui no Cropcast, eles vão conseguir um grande desconto aí para vocês, beleza? Televo Mobile, o nosso maior aplicativo de mobilidade urbana de Pato Branco. É o aplicativo que acabou de chegar e já tomou aí, digamos que, boa parte aí do gosto dos nossos patobranquenses. Beleza? Chopp Taura também, o melhor chopp da região, chopp aí que não é azedo, não dá dor de cabeça, pode chamar um pessoal lá do Taura que eles vão resolver o negócio para você. Beleza? E a DK Gourmet também tá aí junto com a gente, a DK que se encontra na Avan, lá em Indaial, beleza? Tá junto com a gente aí, trabalhando e ajudando a gente a construir um empreendedorismo jovem melhor na nossa região. Agora passando para o que realmente interessa, porque de fato vocês vieram aqui ver, o nosso convidado. Hoje a gente fala aqui com o Wilson Geraldo de Campos, ele que é médico geriatra, docente e coordenador do curso de medicina aqui da Unidep, tem mais de 10 anos de experiência, o Instagram dele vai estar fácil aqui para vocês acessar também, e basicamente as experiências não são fracas, tá? É o FMG, Unitan, do Grupo Áfia também, Santa Casa de São João del Rei e Santa Casa de Prados. Também hoje, o principal case aí de sucesso é a sua área de coordenação do curso de medicina. E hoje, um desafio do Dr. Wilson aqui que está com a gente é a gestão no ensino superior. E ele vai estar falando muito disso hoje para a gente. Garante um resultado melhor, né? Acredito eu. Você consegue fazer, quando você tem uma liderança que ama o que faz, uma liderança que as pessoas elas entendem e compartilham do mesmo propósito, e você consegue ser um exemplo para aqueles liderados, eu acredito que o fluxo ele vai ser cada vez mais fácil. Você precisa dar o exemplo, você precisa ser o agente transformador, né? Por quê? Se você tem a sua missão, né, os seus valores como líder, como empresa, aquilo tem que estar enraizado na sua identidade.
Se você tem isso muito claro na sua identidade, se isso faz parte e é verdadeiro, as pessoas elas vão todas por aquele fluxo. Seja professor, seja aluno. Eu vejo que os próprios alunos, agora falando sobre gestor de ensino superior, né, como coordenador de curso, eu vejo que os alunos eles também vão por essa perspectiva, né? Nem todos vão ter aquele mesmo padrão de comportamento, mas pelo menos eles entendem o que é certo e o que eles deveriam fazer. E eu vejo que isso é bem importante, sabe? Muito importante, muito importante. Você trabalha, você monta uma equipe e essa equipe, hoje, eu consigo inserir dentro da minha equipe os meus clientes, né? Que eu nem chamo de clientes, que são os nossos alunos. Olha só. E aí tem ainda mais a visão do cuidado, porque você está com, por exemplo, uma pessoa que pode estar na tua equipe, mas você está desde o start do desenvolvimento dela ali, né, como profissional. Então, imagina o quanto dentro de um desenvolvimento de quantos anos são dentro da medicina, uns 9 anos talvez, até o cara estar 100% preparado. Quanto tempo de cuidado, né? E o quanto isso vai fazer de diferença dentro de toda essa trajetória, né? Porque são 9 anos sendo mais bem cuidado pelo gestor do curso, né? Talvez o futuro, como eu posso dizer, gestor da sala de cirurgia, enfim, algo nesse sentido. Exato. Tudo isso dentro de uma trajetória tão longa de preparo, que é a área da medicina, né? O cuidado, com certeza, deve gerar um resultado absurdo, porque é uma trajetória longa, né? Então, tudo isso, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, talvez, dentro do trabalho, né? Tanto como eu falei, dentro com os colaboradores, com as pessoas ao redor, e tudo isso, com certeza, gera um resultado no longo prazo. Você imagina que a quantidade de alunos que passam por nós, né? São muitos alunos. Isso, e ainda tem o volume de alunos, né? Tem um volume de alunos. Mas uma coisa que eu acho importante, né? Eu conheço cada um dos meus alunos. Cada um. Eu chamo todos pelo nome. E por que eu faço questão de chamar ele pelo nome? Para que ele se sinta integrado ao processo, que ele se sinta pertencente àquele espaço. Ele já está num universo novo, com coisas diferentes, com um mundo diferente, com possibilidades diversas que antes ele não tinha. E aí, quando você tem um jovem que sai da sua casa, está numa cidade igual Pato Branco, que tem um mundo de possibilidades, que tem. Sim. Você precisa estar próximo a ele, né? Olha, o que você quer? Será que ele tinha um propósito anteriormente? Será que tá claro para ele o propósito de se tornar médico? Então, hoje eu vejo, né, que a função como gestor do curso de medicina ali do Unidep, ela me faz performar como líder, como alguém que está desenvolvendo pessoas e que envolve, porque eu acho que o desenvolvimento de pessoas ele tem que exigir envolvimento por parte do líder. Não existe desenvolver sem se envolver. Perfeito. Né? Ótimo ponto. E vários outros itens que a gente trabalha ali dentro, né? Com certeza. Doutor, voltando ainda mais que formar médico. Pro teu desenvolvimento, né? A gente estava no meio da história ali, então você chegou, escolheu a sua faculdade com grande, digamos assim, certeza, né? Até com 15 anos, você entrou na faculdade, seus pais ajudaram, desenvolveram, você chegou, morou com seus primos. E durante esse processo, né? Agora estou na universidade, agora estou aqui estudando, vou me preparar, né? Para algo grande, para algo para minha vida, né? No caso. Quais foram os desafios, ou talvez o desafio que você consiga lembrar que você teve durante essa fase, sabe? Essa fase de preparação, de desenvolvimento, né? Que você se torna outra pessoa. Eu acho que é até muito complexo o quanto você muda dentro desses 5, 6, 7 anos da faculdade. Você entra como um moleque, como eu falando, sou um homem, né? Mas assim, entra como um garoto, uma pessoa que tem 17 anos e sai, teoricamente, como um médico formado, pronto para fazer cirurgias, pronto para, né, executar vários trabalhos complexos socialmente vistos aí. Que então, exigem uma maturidade. Maturidade não só técnica, mas eu vejo que, por exemplo, é uma maturidade
de lidar com emoções, com Emocional, sentimentos. exato. Essa que eu acho que é a maturidade que cobra muito e que às vezes em outros cursos, ao final você tenha que ter, claro, esta maturidade, mas não com uma necessidade tão alta quanto na medicina, né? Porque é uma... Você tem até uma pressão social, né? Pô, você é um médico, agora você é um médico, então você deve se posicionar assim, então você tem que ganhar Postura, tanto, né? então, né? Eu imagino essa pressão, né? Mas, enfim, deve existir. Sim, né? A sociedade, ela vê o médico, né? O modelo do médico que a sociedade espera, né? Então, a sociedade, ela construiu isso, né? E é algo de construção. Sim. É uma profissão como qualquer uma outra, né? Porém, ela lida com o mais importante para cada um, que é a vida. Então, a medicina, ela nunca vai ser uma simples profissão. Com certeza. Eu falo que medicina, eu falo isso com os meus alunos, eles sempre ouvem isso. Quando você escolhe medicina, por mais que você esteja escolhendo a profissão, você escolhe um jeito de viver. É um modo de viver. E medicina é isso. Pelo menos eu acredito muito nisso, né? Mas durante essa minha trajetória, eu tive desafios muito simples e alguns extremamente complexos. Um desafio simples, que talvez quem esteja acompanhando a gente nunca percebeu isso, porque hoje isso não existe. Não é uma dificuldade que eu tenho hoje, que todo mundo que está acompanhando sabe que eu adoro tecnologia. Eu sou apaixonado por tecnologia. Eu adoro coisa nova, e aplicativo, e software, e equipamento. Eu adoro. Uma coisa muito simples que eu tinha dificuldade com o computador. Olha só. Com o computador. Porque E hoje é algo que para você já é um padrão, digamos assim. de ter alguns computadores, eu adoro, né? Eu adoro. Minhas máquinas, tenho boas máquinas, assim, estou sempre atualizado, estou sempre buscando. Agora, na atualidade, eu uso muito IA, então... Quero entrar nesse IAs ponto, diferentes, inclusive, já tenho trabalhado com várias outras possibilidades, além daquelas mais conhecidas, né? Estou sempre perguntando com outras áreas, pedindo, né? E lendo sobre outras possibilidades. Mas naquela época, eu lembro que uma coisa simples, um obstáculo, uma coisa que foi difícil para mim foi o computador. Eu não tinha um computador em casa. Diferente, talvez, de algum colega seu que já tinha. Exato. Então, quando eu cheguei na graduação, eu ainda tinha que lidar com a ausência do computador. Então, eu tive um computador mais antigo ali durante a faculdade, e eu lembro que quando tinha que digitar, se algum colega meu estiver acompanhando, eles devem lembrar de algum momento que eu apaguei alguma prescrição dos meus professores lá. Eu estava fazendo a prescrição, um pouco nervoso, é claro, tinha um professor firme ali conosco. E um determinado dia eu apaguei a prescrição. Inteira? Foi tudo? Inteira. Ixi, Maria. Então, uma coisa básica, assim, né? Uma coisa simples foi a dificuldade com computador, com informática, que de fato... Como que você sanou isso, doutor? Em que momento que você falou, putz, essa dificuldade não existe mais? Como que você fez isso, né? Porque talvez hoje eu sinto que talvez não tenha mais tanto a dificuldade, mas eu vejo diferentes níveis técnicos nessa, digamos, informática, digamos assim, né? Eu vejo que tem gente que, cara, é, assim, absurdo. Esse menino aqui, por exemplo, fora do normal pela idade dele, entende? Sim. É algo que, por exemplo, eu quando tinha a idade dele não tinha essa capacidade intelectual de mexer no computador, de digitar, de fazer. Então, são diferentes níveis hoje em dia. Então, como é que talvez uma pessoa, usando o teu... Como é que você sanou essa situação? Você falou, putz, agora eu estou no nível... Eu estudei muito. Ótimo. Eu estudei muito. Eu tinha que treinar coisas básicas, como digitar rápido. Sim. Então, ainda deve existir softwares, né? Com certeza. Que os programas que você colocava e você treinava a digitação. Eu cheguei a fazer isso. Por quê? Eu queria ter o rendimento lá perante os meus colegas, perante os meus professores, e que era esperado, que eu via os outros terem esse comportamento. Então, eu tive que sair... Eu
eu tive que correr atrás de várias coisas para estar ali no mesmo nível que algumas outras pessoas, sabe? Porque, de fato, foram oportunidades diferentes. Mas o esforço, a dedicação, o empenho, a resiliência, o ser apaixonado, gostar do que faz, eu acho que isso proporcionou que eu fosse atrás daquilo. Então, esses softwares, esses programas que tem para digitação, eu não sei nem se existe hoje, eu usei vários, eu digitava textos para treinar, os pacotes que a gente utiliza no cotidiano, comecei a usar cada vez mais. Hoje eu uso... O que for necessário ali, você consegue pelo menos... E realmente, né, doutor, eu acho que essa base vai ser cada vez mais necessária, né? Já vamos entrar também um pouco nisso. Mas assim, hoje, atualmente, já virou uma necessidade, né? É uma necessidade, mas mesmo assim ainda existem pessoas que não dominam os pacotes básicos. Adobe, etc. Adobe não, Word, esse tipo de pacote, às vezes ainda existe. O Office. O Office no geral. O Office no geral, Excel, PowerPoint, Word, tem muita gente que ainda não domina, né? E, de fato, hoje é fundamental. Com certeza. Né? Hoje, uma dúvida agora pessoal, né? Eu até falei muito com a minha namorada, falei, você tem que aprender mexendo lá, fazer uma planilha, um negócio. Não, porque eu não tenho que fazer. Não, é necessário fazer uma planilha, é necessário... Não tenha dúvida. Por mais que nós tenhamos aplicativos que nos ajudem em relação à gestão financeira, se você não tiver uma boa planilha, uma relação que você consiga estar acompanhando, baixar um relatório, poder analisar aqueles dados, não tem como. Então você quer verificar o seu faturamento. Eu tenho lá minhas notas. Tá, ok, eu tenho um contador, pessoa legal, mas mesmo assim eu faço questão de checar, eu vejo o que é fluxo de entrada, o que é fluxo de saída. Sensacional. Eu faço essa gestão porque isso é extremamente importante. E quando você utiliza esses softwares, esses programas, a vida torna muito mais fácil. Né? Você sabe aplicar um filtro, você sabe colocar uma fórmula, você sabe montar um BI. São coisas que hoje eles auxiliam na sua gestão de uma maneira assim, que não dá para ficar sem. Cara, até porque, por exemplo, eu imagino que tenho certeza que tem médicos que têm o faturamento individual de um negócio. Não tenho dúvida, é um negócio. É um negócio individualmente, né? Então, negócio, eu vejo, né, e percebo quanto uma empresa se bate para conseguir fazer todas as entradas e saídas e tudo mais, né, um administrativo de um negócio. E às vezes um indivíduo tem essas entradas e saídas de um negócio, entendeu? E olha uma situação simples, né? Quando o médico, ele é um prestador de serviços. E você tem múltiplos clientes. Você tem o consórcio intermunicipal, você tem o Unidep, você tem um determinado plano de saúde, não há nunca um único, né? Ou vários planos de saúde, tem entrada particular. Como que você faz a gestão disso sem montar uma boa planilha, exatamente. Manter um bom BI, algo mais estruturado? Não tem como, né? Facilita muito se você, né, tiver uma planilha, se você tiver organizado e fazer uma previsão. Eu vejo que existe muita complicação, às vezes, a gente vai se formar como médicos, vamos ter um baita de um faturamento, vamos ganhar muito, mas se você não gerir isso, se torna um problema, né? Porque não adianta você faturar muito e você gastar muito, né? Porque daí se torna a mesma dívida, até pior, né? Então, às vezes, aquele cara ganha 5 mil e gasta 6, é a mesma coisa que às vezes você ganhar tipo 70 e gastar 75, entendeu? Então A minha mãe sempre falou algo muito importante. Ela falava assim comigo: meu filho, olha, nem sempre o mais importante é aquilo que você ganha, mas é aquilo que você gasta. Olha a simplicidade dela e o que ela fez questão de me ensinar, né? É claro. Parece algo simples, cara. Parece algo simples, mas no cerne hoje a gente tenta, claro, ganhar mais, a gente tenta, né, mas o gastar ainda continua, né? Você precisa ter controle dos seus gastos. Então, sim, você precisa dominar um pacote Office, você precisa ter conhecimento de aplicativo, você precisa ter conhecimento de rede social, você precisa...
é outra perspectiva. Com certeza. Eu vi uma palavra muito sábia, não lembro de quem agora foi, mas basicamente quando você economiza R$1, você não tem custo para isso. E agora, quando você precisa ganhar R$1, você vai precisar fazer movimentos, você vai precisar fazer muita coisa para você. Não, claro, estou falando de R$1, né? Mas para você ganhar, você precisa se movimentar. Agora, para você economizar algo que você já ganha, você só precisa ter um pouco de autocontrole. Exato. Então, eu vejo que talvez seja muito por aí. Fora que, sem falar de marketing aqui, existe o CAC, né, que é o custo de aquisição. Então, de fato, existe um custo para você adquirir. Exatamente. Então, realmente, para você conseguir um cliente novo aqui, pelo menos para nós, você acaba tendo ali um custo, ali, o tráfego pago, ou enfim, tudo que a gente fez de mídia, ou o valor do salário do comercial, sempre vai ter um custo de aquisição, né? E agora, para economizar o que nós já fazemos, é só cortar um gasto, né? Então, a gente consegue sempre economizar R$1 é muito mais fácil do que ganhar R$1 a mais, né? Eu tenho essa visão também. E hoje, tudo que tu falou, ela faz parte da realidade de diversos médicos. Com certeza. Porque todos são empreendedores de alguma determinada forma. Todos não, mas uma boa parte está buscando empreender, está buscando mais conhecimento sobre aquela determinada área, porque viu que precisa, né? Não tem como. Mas voltando sobre as questões dos desafios, né? Então, um desafio simples foi essa questão da informática, do computador. Agora, os desafios mais complexos a preocupação contra a minha manutenção ali dentro, né? Meus pais sempre foram muito tranquilos, meus pais sempre tentaram, eles me protegeram muito, né? Protegeram bastante, assim, eu vejo o cuidado deles, né? Para que você não se pressionasse, não me pressionasse. Isso foi fundamental, Isso talvez foi o maior desafio foi essa questão. Eu sempre pensava, poxa, né, como que vai estar? Será que eu vou conseguir? Então, isso passou pela minha cabeça em diversos momentos, sabe? Então, talvez esse foi a situação mais complexa que eu vivenciei ali durante a graduação. No final, foi decidir um pouco da trajetória, né, do que fazer. O que eu vou fazer a partir de agora, né? Eu tenho essa oportunidade, qual o caminho que eu devo seguir? Então, isso também foi algo que foi um desafio grande. E um terceiro desafio muito grande é o próprio curso, né? Eu imagino, deve ser realmente um desafio, uma barreira assim. Foi. Por mais que eu sempre gostei daquilo que eu estivesse estudando, né? Eu imagino que mesmo assim pesado. É uma dificuldade grande, né? Para quem quer fazer medicina, esteja ciente da dificuldade do curso, tá? Isso não quer dizer também que a pessoa não vai ter tempo para namorar, para praticar atividade física, para dormir, que a gente entende que tudo isso é fundamental e faz parte. Mas você precisa ter uma boa gestão do seu tempo para continuar fazendo as suas coisas e garantir um rendimento, um desempenho esperado, né? Então, você precisa estar sempre ali estudando, se dedicando. Então, o terceiro desafio foi o estudo. O curso é pesado, o curso é difícil. Olha só, eu teria algo assim hoje, doutor, entrando nesse ponto. Ou talvez tenha alguma pessoa hoje para quem você não indica o curso de medicina e para quem você indica. Digamos assim, se você pudesse pensar, talvez esse perfil talvez não se adeque. Ou se você pensa assim, talvez você não vá conseguir trabalhar. Ou talvez, enfim, não sei se existe essa situação, né? Mas salientou. Olha, eu falo que se você quer escolher pela medicina, goste de gente. Já é um ótimo início. Por exemplo, então se você não gosta de gente, talvez não seja... Se você tem dificuldade com pessoas, se você não quer fazer da sua vida uma rotina de contato com as pessoas, talvez buscar outras áreas, porque a medicina ela precisa muito disso. Eu fico vendo os nossos alunos, o tanto que eles se desenvolvem. Talvez até por esse contato, né? Exato. Então, eles se desenvolvem nesse contato com as pessoas, na interação com os grupos, com as equipes. Então, eu vejo o tanto que eles crescem ao longo do tempo, sabe? Então, para finalizar, eu acho que se você gosta de gente, se você tem facilidade para lidar com pessoas, se você gosta dessa interação, a medicina ela é excepcional. Agora, se você tem mais dificuldade para esse tipo de relacionamento,
pondera. Por quê? Durante a sua trajetória como estudante de medicina, você vai precisar ter esse contato. Talvez depois, quando você terminar a sua especialização, o seu contato vai ser cada vez menor. Exemplo, há um médico radiologista que está laudando e ele precisa ter pouca interação. Ele vai ter interação com informação clínica, com o médico solicitante, com a equipe que está realizando o exame. Não tem como não se relacionar com pessoas, né, dentro da medicina. Mas o grau de interação diminui. Com certeza. Né? Diferente, por exemplo, de uma especialidade que é completamente clínica, né? Por exemplo, medicina de família. Olha a interação, um médico geriatra, um pediatra. A interação com as pessoas é muito grande, muito grande. É muito papo, né? Nossa. E mesmo assim que vai para uma área que talvez tenha muito menos contato, né? A gente ainda assim a gente vai ter ali o contato com os outros colaboradores, funcionários, enfim. Então, o contato e a atenção, né, que a gente vinha falando anteriormente, e como você falou, as pessoas, quanto mais você tratar bem, souber lidar com gente, independente se você tem muito contato ou não, sempre vai ser melhor, né? Eu acho que em qualquer área, até nesse sentido que você trouxe, acredito que bate muito com as outras áreas aqui no marketing também. Acredito que independente da área que você estiver, vai ser muito bom você lidar com gente. Saber lidar com gente é um baita de um como é que pode dizer, um diferencial, sabe? Até para você saber perguntar para as pessoas, né? E quanto que a gente pode desenvolver essa habilidade, né? Porque uma outra coisa que eu acho que ninguém imagina quando me vê é que eu era tímido. Extremamente tímido. Mas o que eu busquei durante a graduação? Oportunidades para que eu conseguisse desenvolver a habilidade de fala no meio de pessoas, fala no público. Porque como médico eu preciso orientar o paciente a tomar uma medicação. Eu ensino ele sobre a forma como ele deve se cuidar, como ele deve se tratar. Então, eu faço um convencimento sobre aquilo que eu estou propondo para a vida dele, em conjunto com ele, né? Então, até o teu papel de como você consegue convencer, no final das contas, pode... Então, até o teu lado comercial dentro de um... Adesão ao tratamento. Exatamente. Olha, que bacana, né, cara? Adesão ao nunca tratamento. tinha pensado por esse lado. Exato. É a questão de convencimento ali. Então, essa questão da timidez, por exemplo. Eu era alguém extremamente tímido. Por quê? Lá no interior de Minas Gerais. Né? Aquela realidade do campo. Dificilmente eu estava no meio das pessoas, né? Então... Eu até deveria ter, eu tive essa dificuldade chegando em Curitiba, cara. Curitiba eu vim de Pato Branco, a gente fala porquê, porta, portão, porta, né? Tem muito do formato que a gente fala aqui. Não falamos vina, né? Não falamos vina. Então, eu também pude me desenvolver muito nessa questão, indo para outra cidade, que talvez tenha sido, até no jeito de me comunicar, abrir novas formas de fala, né? Conseguir entregar uma fala mais ajustada com o que às vezes as pessoas esperam também. Mas, enfim, a fala, né? A comunicação, o contato é algo que a gente vai ter sempre com importância grande. Eu acho que a gente precisa se conhecer a tal ponto, ou permitir que outras pessoas falem sobre nós, para que a gente possa entender o que a gente precisa desenvolver. Com certeza. Nenhum de nós está pronto. Depois de tantos anos de trajetória, nenhum de nós vai estar pronto. Sempre vai dar para melhorar. Mas se você tem a convicção, e você tem a clareza e a humildade de falar assim, olha, eu tenho dificuldade para falar em público. O que eu vou fazer? Falar em público. Sabe uma das coisas que eu comecei a fazer? Eu comecei a conversar com as pessoas. Então eu estava parado num lugar, meu pai tem essa facilidade. Meu pai é comerciante, vendedor, vendia queijo, doce de leite. Ele chega num local, ele consegue estar ali conversando com o frentista por várias vezes. Ele nunca viu na vida. Nunca veio na vida. Já teve situações, por exemplo, a gente está viajando para a formatura da minha esposa, para o evento ali da cerimônia de formatura, né? E eu fui buscar ele lá na casa deles e aí a gente parou num posto de gasolina. E ele desceu do carro, né? Começou a conversar com o frentista, conversa com um, conversa com outro. Ele nunca passou por ali. Nunca passou por ali.
E aí ele começou a estabelecer um vínculo, um diálogo. Quando vê, o rapaz já estava oferecendo um café para ele. Claro, o mineiro tem disso, né? Eu já estava oferecendo um café para ele já estava conversando, ele já estava trocando alguma coisa e agradecendo. Então, ele tem essa facilidade de comunicação, mas era algo que eu não tinha. Então, eu comecei a me colocar à prova, começar a conversar com as pessoas, a estar parado numa fila, tentar puxar assunto com alguém, né? Eu virei monitor. Então, eu lembro direitinho, o primeiro dia que eu dei monitoria. Olha que marcante que isso, eu suava. O laboratório era quente, mas eu também estava muito nervoso. Sim. Eu lembro até das pessoas que estavam na mesa, talvez. Portanto, você estava num momento que foi da importância daquele momento, né? Então a gente precisa ter a convicção. Olha, eu preciso desenvolver isso. O que eu vou fazer? Eu preciso me colocar à prova. Eu preciso ir para frente. Então eu vejo muitas vezes que as pessoas elas sabem quais são as suas deficiências, sabem as suas dificuldades, mas elas não vão atrás de desenvolver essas habilidades. Né? Compreendo, com certeza. E chegando aí ao fim, cara, quando você, formatura marcada, e agora, quais são as coisas que passam na cabeça de um quase médico? O que veio de dor, assim? Porque na teoria, o que mais vem de dor pro mercado de trabalho no geral é, fudeu agora, né? Tô sem, não consigo mais agora ganhar dinheiro, agora meu pai não me sustenta mais, agora lascou, né? Deu ruim. O que passa na cabeça de uma pessoa que está se formando em medicina e está prestes a entrar no mercado de trabalho? É o baque. É um baque. É um novo, né? A cada vez que você tem um novo, é uma sensação. Por isso que o novo tem que fazer parte da nossa vida, né? A gente tem que estar sempre buscando o novo. E eu lembro que a angústia, você tem angústia, você está fazendo aquilo por 6, por 9 anos, você está há 10 anos fazendo aquilo. 10 anos você fazendo aquilo. A um determinado dia, simplesmente você não vai para aquele lugar. Você simplesmente não faz aquela tarefa. E agora? Meu Deus. Onde que eu vou trabalhar? Porque ali era um estudo e, por muitas vezes, uma fonte de renda. Sim. Né? E você vive essa angústia de não saber como vai ser. E aí você começa a buscar oportunidade ali, buscar oportunidade lá. O que eu vejo que as pessoas têm que fazer, elas têm que ir atrás da oportunidade. Tá? Dentro da medicina não é diferente. Você tem que se apresentar. Você construiu durante o seu período de estudo bons contatos. Você foi uma pessoa que deixou uma boa impressão nos lugares onde você passou. As pessoas lembram de você pela sua qualidade, pelo seu empenho, pela sua dedicação, seu compromisso e responsabilidade. E chega ao final, isso tudo vai te ajudar. Por quê? Eu me formei, eu estava com aquela angústia, vou fazer o quê? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas eu tive pessoas na minha vida que falaram assim, temos uma oportunidade aqui, temos uma oportunidade lá, tem uma oportunidade aqui. Porque eu sempre me preocupei muito durante a minha trajetória e me orgulho muito disso. Todos os lugares onde eu passei, acredito que as pessoas que estão acompanhando aí, eu pude sair de cabeça erguida de cada um dos lugares que eu entrei. Olha, eu acho isso um ótimo feedback também, doutor, assim, para tudo, deixar a porta aberta, né? Deixar a porta aberta. Então, hoje eu entendo que os lugares por onde eu passei, eu ainda mantenho vínculo, eu mantenho um contato de amizade, eu mantenho... eu saí de lá com cabeça erguida, né? Então, por outras oportunidades, por mudanças, né, de estado, de unidade federativa. Então, eu acredito muito, né, que essa trajetória me ajudou muito. Então, naquele momento que eu me formei, que eu estava angustiado, o que eu vou fazer? As coisas foram aparecendo.
Eu tenho muita fé, né? Muita fé em Deus. Então, Deus sempre foi um firme ali. Ele sempre colocou o que eu precisava na minha vida. Eu sempre acreditei nisso, né? E Ele sempre proveu. E continua provendo. E as coisas foram aparecendo. A oportunidade, o lugar onde eu tinha passado, por exemplo, como aluno, me abriu oportunidade. Foi uma das minhas primeiras oportunidades de emprego. E se você não tivesse sido um bom aluno, talvez isso não tivesse acontecido. Eu falo isso com os alunos. Que mais você vai deixar para o hospital? Que mais você vai deixar para o seu preceptor, para o seu professor, para o seu colega? Né? Porque eu acredito muito que o mundo, ele, da maneira, a gente usa muito esse termo, né? O mundo não dá volta, ele capota. Eu acredito fortemente nisso, fortemente. Então eu faço questão de tratar todo mundo bem, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, quando eu me formei, essas pessoas que fizeram parte durante a minha trajetória me acolheram. Então, aí eu já saí com um vínculo com o Hospital X, eu já saí dando aula, então eu já entrei ali como professor convidado, mantive os vínculos necessários, e aí as coisas foram fluindo. Mas eu vivia angústia. Como que eu vou pagar minhas contas, né? E eu tinha essa preocupação, porque meus pais, até ali, né, durante a faculdade, eu trabalhei como estagiário, estágios remunerados. E isso foram fundamentais para eu conseguir me manter. Eu sempre tive uma bolsa de monitoria, uma bolsa de iniciação, bolsa de estágio, sempre corri atrás disso durante a faculdade. Mas me formei, eu não teria isso mais. Eu juntei uma grana durante a faculdade, porque eu não tinha carteira. Então eu precisava tirar a carteira. E na época, né, hoje o pessoal é mais jovem, talvez até não ligue tanto, né, pra carteira de carro, mas imagina, na tua época, cara, fez 18, tinha que fazer carteira, era algo assim. E eu precisava trabalhar, Belo Horizonte é uma cidade muito grande. Então de carro, de qualquer maneira, né? Eu ia de ônibus. Sim. Então eu já pensava, não, eu preciso começar a trabalhar porque eu preciso melhorar a minha qualidade aqui. E as coisas foram acontecendo, sabe? Então, os postos de trabalho que eu consegui foram todos vinculados à minha experiência anterior como aluno. E você desenhou isso, doutor? Ou você conseguiu ter, é isso que eu acho que é complexo e às vezes gera uma angústia também no estudante. Putz, mas eu não tenho meu planejamento a longo prazo aí, cara, mas não é bem assim. Você tem que abrir oportunidades. Eu acho que você não vai ter um planejamento claro depois de você se formou ali um dia, né? Próximo dia. Quem acompanhou viu que eu não sou filho de médico, eu não tenho nenhum familiar médico, eu não tenho nenhuma pessoa próxima que fosse médico. Então eu não tinha, né, uma oportunidade. Não acho que isso é errado. Sim, tá? Com certeza. Porque se você tem a bênção de ter ali um pai, um tio, um primo, um irmão que está dentro daquela área, ouça aquela pessoa. Porque ele é um mentor, ele é um tutor na sua vida. Ele pode te facilitar alguns caminhos que você não vai precisar passar a partir da experiência que ele compartilhou contigo, né? Eu não tinha isso. Então eu tinha que conquistar o meu próprio espaço. Mas eu nunca fiz questão de ficar cavando o meu espaço, de ficar forçando aquele vínculo. Não, as coisas sempre aconteceram de uma maneira muito natural, muito natural. Eu sempre gostei de demonstrar o compromisso, a responsabilidade, a seriedade, a ética, a justiça dentro do meu local de estudo de trabalho. E isso facilitou muito com que eu chegasse lá no final, né, e surgissem essas oportunidades, né? Eu recebi responsabilidades naquela época que eu nem imaginei que eu seria capaz de exercê-las, né? Exato. Eu fui diretor de hospital muito precocemente. Eu comecei a coordenar curso de medicina também muito cedo, bem jovem. E isso eu acho que é o resultado dessa trajetória, de sempre tentar mostrar um bom serviço de uma maneira natural.
me dedicar, ser compromissado, responsável. É algo que eu sempre quis deixar ali. Então, para a galera que está terminando agora, né, agora nós estamos formando, inclusive, a turma de medicina, conselho, a galera que está se formando, em qualquer curso, na verdade, pelos lugares que você passou, deixe uma boa impressão. Deixe uma boa impressão. Vá atrás, busque oportunidade, se coloque à disposição das pessoas. Você não vai conseguir um emprego se você estiver parado na sua mesa, sentado esperando. Não. Você precisa chegar, apresentar, olha, eu sou fulano de tal, sou doutor fulano de tal, eu estou precisando de uma oportunidade, e eu fiz isso, isso e isso da minha trajetória, precisando de estar aqui à disposição. Segue o meu contato, está aqui, ó, meu contato, está aqui com você. E a nossa geração, doutor, isso é muito importante, porque eu acho que a nossa geração às vezes pode achar que isso é meio feio de se fazer. Não é. Isso é você se disponibilizar, é você deixar o teu contato, é você mostrar que você tem vontade. Né? Às vezes vai achar que, putz, estou me jogando para poder... Não, né? é você mostrar que você está ali disponível, que você quer integrar o processo, que você quer fazer parte do processo. Isso é fundamental. E isso demonstra interesse, né? Isso pro gestor que talvez vá tomar essa decisão vai contar muito mais essa tua atitude, esse teu olho no olho, esse teu aperto de mão, às vezes, né? Que você vai dar e falar, pode confiar em mim. Exato. Isso aí, às vezes, conta muito mais do que o quanto você tem de currículo, né? Claro que também vai contar, mas, assim, a pessoa, essa confiança que você passa com a tua integridade, com o que você conseguiu construir até aí, é muito maior do que qualquer currículo, entendeu? E assim foi. E assim eu fui construindo meu currículo, inclusive. Sim. E aí eu fui construindo o currículo, é claro, você não pode abandoná-lo. Claro, com certeza. Né? E assim eu fui construindo o currículo conforme as coisas foram acontecendo. Foi fluindo. E aí vieram várias oportunidades, até chegar em Pato Branco. Com certeza. Aí tivemos aqui toda a experiência anterior, né? Por exemplo, o FMG, o Unitan, né? Sou muito grato a todos eles. A Santa Casa São João del Rei, também você pode falar um pouco. Santa Casa de Prados. Todos esses foram experiências que te prepararam para chegar hoje onde você está, né? Na gestão do ensino superior aqui na Unidep, né? Cara, exato. Dentro de toda essa experiência que você trouxe, que você adquiriu, de lugares que você passou, você teve fora da faculdade, né? Porque na minha faculdade eu acredito que naturalmente você tem vários mentores, né? Mas fora, quando você saiu da faculdade, você consegue lembrar de alguém, você tentar destacar talvez nessa tua história, que eu garanto que tem muitos, pessoas de sucesso geralmente tem muitos mentores, né? Pessoas que talvez ajudaram e tudo mais. Mas uma pessoa que dentro desse pós-faculdade, conseguiu te ajudar, te dar uma luz, falar, ó, jovem, calma lá, vamos devagar, fica tranquilo, as coisas são assim. Existe alguém que te ajudou nessa... Tem. Eu tive a oportunidade dos meus mestres, né, dos meus professores, se tornarem mentores da minha carreira. Que ótimo. Né? Teve o contato pós-faculdade. Olha que interessante, não se perde esse contato. Não, eu sou muito grato ao professor Márcio Alberto Cardoso, ao professor Humberto Alves, né, professores docentes já aposentados da Universidade Federal de Minas Gerais. Inclusive eu faço menção a eles quando eu apresento minha dissertação de mestrado, porque foram fundamentais. O professor Márcio foi quem me abriu porta no ensino superior como docente. Então eu sou muito grato a eles, muito. Esse contato ele continuou, né? Eu tenho a minha irmã, que foi uma pessoa assim fundamental. Minha irmã, um abraço para a Silvana, inclusive. É uma pessoa excepcional. Eu até falo, eu me emociono quando eu lembro, né? Porque ela, uma guerreira, uma engenheira mecânica, vivenciou muita coisa durante a graduação e todas as suas experiências e conseguiu vencer, e hoje onde ela está, eu acredito que a minha irmã ela foi uma grande mentora na minha vida, sabe? E olha que não tem relação com a área da medicina, né? Mas ela sempre foi um exemplo de caminho, de alguém que estava sempre buscando estudar, se aprimorar, de uma pessoa correta,
sabe? Eu tenho muito orgulho da minha irmã, porque ela é muito correta, ela é muito trabalhadora, ela é uma mulher excepcional, assim, eu tenho muito orgulho dela. Bonito isso. Legal demais, cara. Olha, eu trago isso porque eu também acho importante o pessoal de casa pensar sobre quem são essas vozes, né? Quem você está decidindo que está te mentorando, porque alguém deve estar. Alguém provavelmente está mentorando você e você não está percebendo. Então, sempre escolha isso com muita cautela. E conforme eu fui mudando, né, de oportunidade, eu tive outras pessoas, né? Eu tive o Iraí, que foi alguém extremamente importante na minha vida. Eu tive o Ricardo Viegas, o Dr. Carlos André de Lasso de Tome, uma pessoa que foi fundamental para a minha trajetória. Então, eu tive pessoas que foram ali me mostrando o caminho, né? E até conhecer minha esposa, que eu também entendo que é uma pessoa excepcional ali na minha vida, que transformou minha forma de ver o mundo também, trouxe mais a presença de Deus para minha vida. Isso tudo também foi e é fundamental, né? Para lapidar quem hoje é. Para lapidar. Que legal. Muitas pessoas tive oportunidades aí, talvez esqueci de outras, mas tive muita gente que me ajudou durante essa trajetória aí. Pessoal, e hoje a gente chega nesse momento, então, da tua história. A gente andou aí por toda ela, pôde ver várias situações que ocorreram, pontos de altos e baixos, né? Que é o padrão, eu acho, da história de qualquer pessoa. E eu gostaria de, chegando aos momentos finais aí do nosso podcast, quais são os planos, o que você pensa para os próximos anos, o que você está vendo aí na Unidep, o que você almeja, e depois vamos para a pergunta final, que é muito especial, que eu gosto de trazer sempre aqui para o nosso convidado. Hoje eu cheguei num ponto da minha carreira que eu estou muito centrado naquilo que a gente está desenvolvendo dentro do curso, né? Dentro do curso de medicina da Unidep. O objetivo é transformar ele num curso ainda melhor. O curso hoje nós temos uma excelência muito significativa, nós temos um dos melhores cursos do estado do Paraná, mas eu ainda tenho aquele objetivo de mostrar que é possível se fazer medicina de qualidade no interior do estado. E que Pato Branco pode sim formar médicos de qualidade. Isso move hoje o meu mundo, sabe? Esse desafio, eu quero formar o melhor médico, eu tenho interesse em estar ali sempre, olha, isso aqui não está legal, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui a gente precisa fazer. E a gente faz mudanças que muitas vezes os alunos nem conseguem observar. Mas o processo ele é constante de aprimoramento, porque a gente quer chegar lá, sabe? E é um processo contínuo, ele não para, ele é 24 horas, ele é vivo, o curso é vivo, né? São muitas pessoas envolvidas. E eu vejo que esse é o objetivo também da nossa reitora, né, a professora Ornella Bertual, uma pessoa, inclusive, maravilhosa. E ela também compartilha desse objetivo. Então, eu tive a sorte de ter, no meu atual local de trabalho, e vários outros também, a oportunidade de ter pessoas alinhadas com o mesmo propósito. Né? Pessoas que eu consigo compartilhar e falar assim, olha, eu acho que isso não vai ser interessante para a qualidade. Quando eu falo a qualidade, a pessoa, opa, entendi o que ele está buscando. Entendi o que ele está buscando. Então, são pessoas que elas almejam essa qualidade, que se identificam com a cidade, que se identificam com a realidade social, que querem transformar a sociedade. Então, isso é uma marca muito forte que a gente tem observado aí do curso de medicina, e eu acho que uma parte do nosso sucesso está muito relacionada a isso. Como se conecta com a tua história, esse teu objetivo, muito legal. É interessante, né? Eu falo que... digamos, você saiu do interior do estado para buscar, digamos assim, algo em uma cidade grande, passou por dificuldades, hoje busca trazer para o interior, né? Algo que talvez foi uma dificuldade tua, né? Que você está facilitando para as pessoas nesse caso. Muito legal essa dinâmica, eu sempre gosto de pensar muito na história dos nossos convidados aqui. E partindo um pouco agora, Wilson, para a pergunta final, que na minha visão geralmente é a mais importante que a gente traz aqui.
que é, cara, te trazer talvez um pouco novamente para o início, né, disso, fazer você lembrar um pouco mais dos momentos iniciais ali, onde você estava com seus 20 anos, 19 anos, onde você ainda tinha dúvidas, dores que talvez hoje não existam, coisas que hoje já são lembranças, certo? Sim. Tinha aí o apoio da sua mãe, do seu pai, se esforçavam muito por você, estavam lá batendo cabeça, às vezes nem te falando, né, como você trouxe. Por muitas vezes. Muitas vezes, a tua irmã te apoiando, tudo isso acontecendo na tua vida nesse momento. E você pudesse hoje encontrar com, não o Dr. Wilson, com o Wilson, o que você diria para ti mesmo? O que você daria de dica pro cara que você já era, né, para a pessoa que você já era, e como que você traria essa dica, né? De maneira que, de fato, você ter relevância no teu próprio futuro. Eu sei que é uma pergunta complexa, não, mas... Essa pergunta é muito boa. Muito boa, é uma pergunta muito boa. O que eu falaria para aquele Wilson lá dos 18 anos de idade, né? Eu sempre quis transformar muito o mundo e as pessoas, sabe? Eu falaria para ele ir devagar, para ele ir um pouquinho mais com calma. Por mais que eu sempre fui calmo, calma, espera, o tempo, entenda o poder do tempo sobre as pessoas. Cada um precisa passar por uma experiência. Cada um tem uma jornada única que é necessária para o desenvolvimento dela. Então, uma coisa que eu falaria para aquele Wilson é: calma, espere, é o tempo. Não vá tão afoito. Aguarde, observe mais. E estude o dobro do que você estudava. Estude o dobro que você estudava. Porque não tenha medo do futuro. Tenha coragem. Eu gosto muito de um trecho do Guimarães Rosa, que é um mineiro graduado em medicina na Universidade Federal de Minas, nome da minha turma, inclusive, que ele fala que simplesmente que a vida exige da gente é coragem. Então eu falaria para aquele Wilson: calma, o tempo é o melhor dos remédios, continue estudando, estude o dobro do que você estuda hoje, e tenha coragem. Tenha coragem. Porque quantas vezes nós já fizemos coisas que a coragem foi o determinante do processo. Então eu deixaria essa mensagem aí, não tenho dúvida. Muito, muito, muito bom, Wilson. Obrigado mais uma vez. Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu sempre falo, fica curto tempo com as histórias que a gente tem aqui, com o time que a gente vem trazendo, com as pessoas que a gente vem selecionando, né? A gente sempre poderia conversar por mais umas 5 horas, que teria facilmente conteúdo e entrega e qualidade desse mesmo nível de entrega. Como eu falei, é um bate-papo, no final acaba sendo uma aula, né, para mim. Agradeço mais uma vez, agradeço de verdade, de coração, Wilson, que você se disponibilizou para estar aqui com a gente, para passar um pouco de conteúdo, sabe? Porque isso para mim é um conteúdo tão valioso, sabe? Que vale tanto quanto outros que você talvez traga na faculdade também, sabe? Então, agradeço mais uma vez, agradeço o pessoal que esteve junto com a gente até agora, agradeço o Cauê, que nossa equipe está aqui com a gente também. E, cara, sempre que tiver a oportunidade, tá convidado aqui para o nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Tá? Eu não poderia finalizar esse momento aqui sem agradecer as pessoas. Com certeza. Agradecer a minha esposa, né, a Nathalie, médica também aqui da cidade, ginecologista obstetra. A gente está iniciando agora um novo empreendimento, que é a Clínica Sinai. Com certeza. Então, é alguém que eu compartilho a vida, que me apresentou a Deus de uma maneira mais intensa. Então, eu sou muito grato à minha esposa, não poderia deixar de agradecer a ela, aos meus pais, agradecer à AFIA, né, que hoje é a mantenedora do NIDEP, pelas oportunidades, por acreditarem no meu trabalho, pela confiança e segurança que eles me dão,
e isso me deixa muito mais tranquilo. O professor Ornella, né, que hoje representa o Unidep, uma pessoa essencial, e tantas outras pessoas que fazem parte da equipe, que eu não vou conseguir nominar todas. Uma gratidão imensa a todos vocês que acreditam no nosso trabalho, que integram esse mover que é o curso de Medicina do Unidep. Aos alunos também, nos vemos aí nos corredores, mas espero que eles possam acompanhar, que eles consumam mais do Cropcast, que isso é fundamental. Achei muito boa. Quem falou foi o diretor do curso. Eu acho que a ideia de vocês é maravilhosa, né? Esse mover jovem dentro de Pato Branco. Agradecer a Pato Branco por ter me recebido tão bem. Eu gosto muito dessa cidade, quero muito fazer algo a mais por ela, e eu espero que eu possa estar conseguindo ajudá-la, né, da melhor forma, através do curso, através do meu trabalho como profissional. E é claro, o Sudoeste do Paraná também, que a gente sai das nossas fronteiras, né, não tenha dúvida, tanto estamos em Curitiba, estamos em várias outras regiões. Então, agradecer a todas essas pessoas que fazem parte, sabe? Que fizeram parte da minha vida, que eu citei anteriormente. Então, obrigado a todos vocês, que se eu estou aqui tendo essa conversa sobre a minha trajetória, é porque eu tive junto de diversas outras, né? Eu tive caminhando do lado de várias outras. Então, obrigado mesmo. Para ser uma inspiração, um dia preciso ser inspirado também, né? Não tenho dúvida. E esse momento foi muito bom, porque foi a oportunidade de relembrar tanta coisa boa, e eu espero que quem esteja nos assistindo aí possa levar uma mensagem aí, seja qual que for, qualquer motivo para a sua vida. Com certeza. Né? Show de bola, Wilson. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez o pessoal que está aqui, você que está em casa, não esquece de deixar o like aí, de curtir esse material, de se em algum momento algo que você viu aqui você acha bacana, enviar para algum amigo, algum familiar, alguma pessoa que talvez precise dessa mensagem, envia, manda para ela. Tenho certeza que pode ajudar, que pode fazer nossa mensagem ir ainda mais longe. E também deixe seu comentário, seu feedback aqui para nós. É muito importante, como o próprio doutor trouxe aqui para a gente, você escutar o que tem para melhorar, né? O que você pode desenvolver, o que pode agregar ainda mais no que você está fazendo. E a gente está aqui para escutar. Então, vamos melhorar o áudio, pessoal. Vamos melhorar, pode falar. A gente está disponível aí para deixar isso aqui cada vez melhor, já que é feito para vocês também. Tá bom? Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Wilson. Mais uma vez pelo papo. Valeu aí, turma. E até a próxima no episódio 28, beleza? Até mais. 38, isso aí. Até mais.